Então, a hipertensão de consultório, ela continua no Brasil a ser definida com a pressão a partir de 140/90. E aí, estágio 1, 2 e 3 não modificou daquilo que já se tinha sobre a classificação da hipertensão. Um detalhe que eu ressalto aqui é que o diagnóstico de hipertensão no consultório, você sabe disso, idealmente você faz não em apenas uma consulta, mas em 2 consultas, né? Pelo menos 2 consultas. E a diretriz brasileira última deixa muito claro o enfoque de, quando for possível, confirmar essa hipertensão através de mensurações fora do consultório, seja por mapa ou por MRPA. Isso quando for possível, logística e financeiramente falando. Isso aqui é muito claro hoje por diretriz europeia, e a diretriz brasileira vai muito nessa linha de dar muito valor, tá, para confirmação, quando possível, por mapa ou por MRPA. Só para te lembrar, o valor pressórico, tá, de estágio 3, que está colocado ali embaixo, 180 e 110 em diante, é um valor pressórico que nos permite dar o diagnóstico de hipertensão numa única visita de consultório, tá? Não precisaria, portanto, aquela regra das 2 visitas. Enfim, então tá aqui a classificação, um dado que é muito possível de aparecer na prova de vocês do SUS São Paulo, e aí eu mostro agora a dinâmica do tratamento da hipertensão. Lembrando que eu vou tratar a hipertensão tendo que saber, na largada, aonde é que eu quero chegar, ou seja, qual é o alvo do meu tratamento. E o alvo hoje, para todo mundo, é um valor pressórico menor do que 130/80. Isso facilita vocês, né? Antigamente nós tínhamos alvos diferentes, né, por situações clínicas diversas. Hoje o alvo é sempre menor do que 13/8. Vão pensar assim. E de novo, sempre que possível, logística e financeiramente, tentar inclusive confirmar se o doente entrou no alvo com mensurações também fora de consultório. E eu coloco aqui do lado a estratégia de tratamento inicial de acordo com a classificação. A pessoa que tem pressão normal, claro que ela não recebe nenhuma terapêutica específica. De pré-hipertensão em diante, o doente deveria adotar medidas comportamentais. A diretriz nacional chama de medidas não medicamentosas, da pré-hipertensão em diante. Agora, repara que a pré-hipertensão já pode começar a receber remédio. E vai começar a receber remédio se for um paciente pré-hipertenso, classificado como de alto risco cardiovascular. E aqui faço um breve parêntese, que embora você tenha na própria diretriz uma tabela para classificar risco, a diretriz nacional sugere que se utilize o Score Prevent da American Heart para você definir risco cardiovascular. E aí a pessoa que tenha pré-hipertensão, que tenha alto risco e que você perceba que a pessoa não está entrando no alvo menor do que 130/80 depois de 3 meses, né, de terapia ou de medidas não medicamentosas, você vai poder começar remédio, tá? E o paciente que é hipertenso, aí fica até a lógica, ela é mais simples, a pessoa faz tudo, né? A terapêutica farmacológica para todo mundo, e as pessoas, e também medidas não medicamentosas. Agora, qual é o tratamento medicamentoso? Eu vou colocar ali embaixo que hoje a preferência está muito clara também de você já começar a tratar o paciente com a associação de remédios. Eu coloquei ali embaixo a associação de 2 fármacos, tá? De preferência em comprimido único, porque facilita a administração e facilita a adesão ao tratamento. Eu coloquei ali embaixo situações de exceção, ou seja, que você começaria com um único remédio. Os idosos mais frágeis, idosos octogenários, pacientes com hipotensão ortostática sintomática, ou seja, são pacientes, aqueles 3 primeiros pelo menos, que você tem um certo receio de ser muito agressivo inicialmente no tratamento medicamentoso, então você poderia começar com um remédio só. Só para lembrar esse contexto de droga antidiabética no SUS, como você não tem todo esse arsenal terapêutico, a gente sempre começa com metformina, e a segunda droga, se você precisar associar, acaba sendo a sulfonilureia. Então, no SUS, o esquema ainda é muito engessado, mas em prova eles acabam cobrando, e gostam muito de colocar essa ideia de você selecionar a droga de acordo com as comorbidades. E até nessa linha, sabendo que isso é uma característica e uma preferência da banca, eu quero trazer alguns detalhes em relação às drogas antidiabéticas que podem aparecer no enunciado da prova, nas alternativas, e que devem influenciar na sua escolha. Por exemplo, um detalhe em relação à metformina seria naqueles pacientes que têm doença renal crônica. Se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, a recomendação é suspender a metformina. Agora, se a taxa de filtração glomerular for entre 30 e 44 ml por minuto, o que a gente faz não é suspender, mas reduzir a sua dose em 50%, com máximo de 1 grama por dia.
Em relação à sulfonilureia, os principais problemas em relação a essa droga, em termos de efeito adverso mesmo, seria o risco de hipoglicemia. Afinal, é uma droga que é um secretagogo de insulina, ele estimula a liberação de insulina pela célula beta pancreática, então tem risco de hipoglicemia, e a insulina, você sabe, é um hormônio anabólico, então tem risco de ganho de peso. Isso deve ser levado em consideração. Inibidores de DPP-4, muita gente até me pergunta, poxa, Marcos, a impressão que eu tenho é que é uma medicação que meio que não fede nem cheira, ela fica ali no meio do caminho, ela é neutra no peso, é neutra do ponto de vista cardiovascular, mas é uma medicação, uma classe que é muito bem tolerada. Então funciona muito bem em pessoas idosas, pode ser usada na doença renal crônica desde que você faça o ajuste da dose, e a linagliptina é a única que você não precisa de ajuste. Então, acaba sendo a mais prescrita até por conta disso. Em relação à pioglitazona, duas características importantes. É uma medicação que pode gerar a retenção hídrica. Então, se o seu paciente tem uma cardiopatia de base, uma insuficiência cardíaca, toma cuidado. Talvez essa não seja a melhor opção. E ela pode gerar ganho de peso, não só pela retenção hídrica, mas porque ela tem um efeito direto nos próprios adipócitos, gerando uma hipertrofia desses adipócitos. E para a gente partir já para essa reta final aqui de droga antidiabética, inibidor de SGLT2, como você viu, uma droga que vem sendo amplamente utilizada não só dentro do diabetes, mas também na cardiologia e na nefrologia. Problema: a glicosúria promovida pela medicação pode acabar gerando infecção geniturinária. Então, se o enunciado coloca um idoso com infecção geniturinária de repetição, de repente ele está tentando te falar, olha, não prescreve inibidor de SGLT2 para esse paciente. E lembra que um efeito adverso possível dessa medicação é a cetoacidose diabética euglicêmica. Por que euglicêmica? Porque pela glicosúria o paciente tende a ter um nível glicêmico mais baixo. E até por isso, a gente não usa inibidor de SGLT2 em pessoas com diabetes do tipo 1. E quando o GASA está aumentado, um GASA maior ou igual a 1,1, a gente já vai pensar em uma situação na qual existe hipertensão porta. E a principal causa de hipertensão porta na prática e na prova é cirrose hepática. Mas cuidado com uma pegadinha clássica de prova, que é o paciente com um GASA alto e não vai ser a etiologia cirrose hepática, vai ser, por exemplo, uma ascite cardiogênica, uma ascite por conta de insuficiência cardíaca. E a gente, para diferenciar isso, usa um dado da bioquímica do líquido, que é a quantidade de proteína total. Se a proteína está baixa, menor do que 2,5 gramas por decilitro, a gente vai pensar como hipótese diagnóstica, de fato, uma cirrose hepática. Mas se a proteína do líquido acítico estiver alta, maior ou igual a 2,5, a gente vai ter como principal hipótese diagnóstica uma insuficiência cardíaca. E seguindo, pensando já agora no manejo do paciente com ascite, principalmente aquela ascite que tem como etiologia a cirrose hepática, a gente sabe que um grande pilar terapêutico é a restrição de sódio dietético. A gente quer um sódio de, no máximo, 2 gramas por dia para não reter ainda mais sódio, que acaba puxando água e gerando uma situação hipervolêmica. Agora, o paciente que tem uma ascite já a partir do grau 2, ele tem uma hipervolemia relativa por conta de todas as alterações hemodinâmicas da hipertensão porta, a gente vai entrar com uma diureticoterapia. E a associação, aquela duplinha clássica, é a espironolactona com a furosemida. Então a gente usa um antagonista mineralocorticoide, inicialmente ele numa dose de 100, com furosemida 40 mg, que é o diurético de alça. E a gente pode ir escalonando essa dose de forma ali paralela até um máximo de 400 mg de espirono com 60 mg de furosemida. O nosso objetivo terapêutico é que o paciente vá perdendo líquido e a gente consegue dosar isso, a gente consegue quantificar isso através da perda ponderal. Em média, a gente quer que o paciente perca 500 gramas por dia ou meio quilo por dia, se ele não tiver edema periférico. Naquele paciente que está com muito edema, a gente vai almejar uma perda de peso um pouco maior, de mais ou menos 1 quilo por dia. Lembrar, eu até vi uma questão do SUS São Paulo, e uma das alternativas, ele tentava te induzir ao erro, falava sobre a restrição de água. Perguntaram isso também já numa outra live que a gente colocou. A restrição de água, ela não é indicada de forma rotineira. O
paciente pode beber água, a gente só restringe a água se o paciente tiver uma hiponatremia muito importante, geralmente com sódio abaixo de 120 ou 125, ou se o paciente tiver sintomas relacionados à hiponatremia. Mas, de forma geral, não tem essa indicação. E aí a gente, naqueles pacientes que não estão respondendo bem à diureticoterapia, poxa, eu estou dando furosemida, estou dando espironolactona, e nada do paciente melhorar da ascite, nada do paciente perder peso, é importante verificar a adesão terapêutica e é importante também ver se aquele diurético está agindo no túbulo renal. E a gente consegue ver se o diurético está funcionando fazendo a dosagem do sódio urinário. Se o sódio urinário não estiver saindo de forma adequada no xixi, menor do que 30 mEq por dia, provavelmente esse paciente está tendo uma resistência à diureticoterapia. Então não adianta ficar mais aumentando a dose, a gente vai ter que passar para uma próxima medida terapêutica, que é fazer uma paracentese de grande volume. A gente vai indicar a paracentese de grande volume naquele paciente que tem, já de largada, uma ascite grau 3, aquela ascite com uma baita distensão abdominal, ou justamente nesse paciente que é refratário à terapia com diuréticos. E repara, eu tenho a linha pleural aqui que reverbera por um fenômeno que é artefatual. E essa linha pleural que reverbera aqui embaixo, a gente chama assim, é a linha A. É a imagem que você enxerga e que eu vou colocar aqui agora, de forma até mais clara que a gente vê na hora da prova. E o pessoal que é muito criativo, enxergou isso aqui e olhou que isso aqui, vou até desenhar, ó, ficou parecendo meio que uma asa de morcego e o corpinho do morcego aqui. Aí eu vou até representar ali, ó. O morcego. Achei meio forçado esse aqui, mas eles escrevem assim. E tem mais um detalhe. Você consegue perceber, quando você faz o ultrassom, que a pleura, ela tem um certo movimento, porque a pleura visceral e a pleura parietal estão encostando e deslizando uma em cima da outra. Que é o que a gente chama, tá aqui do lado, de lung sliding. Então, já guarda uma coisa importante que pode aparecer na sua prova. Se o teu paciente não tem esse lung sliding, ou é porque a pleura visceral não está encostando na parietal, então pode ter um pneumotórax ali. Ou quer ver uma coisa interessante também? Se você faz uma intubação seletiva, você intuba porventura só o lado direito do teu paciente, olha o que pode acontecer. Intubei o lado direito, a gente sabe que intubação seletiva tradicionalmente é mais pro lado direito, mas tá tudo bem aí, meu povo? Vocês não estão vendo aqui no bastidor, mas tem uma galera da equipe aqui mexendo em coisa de áudio, tudo bem. Tá tudo certo aí? Posso continuar? Maravilha. Quando você intuba só o pulmão direito, por exemplo, e a intubação seletiva costuma ser mais para o pulmão direito, né? Afinal de contas o bronquiofone direito ele é mais retificado, você vai ventilar o pulmão direito, e aí você pode encontrar esse lung sliding. Se o pulmão esquerdo não está sendo ventilado, ele não tem movimentação, então não tem tratamento pleural. Então pode ser também um indicativo de uma intubação seletiva. Até apareceu recentemente agora na USP São Paulo, para acesso direto, colocaram uma intubação seletiva, mas era uma radiografia. Um pulmão todo branco e um pulmão que estava sendo ventilado. Era maldade aqui, mas pode aparecer também na forma de ultrassom. E lembra que isso aqui é o que a gente chama de modo B, de bright, né? A gente vai comparar aqui as imagens, se uma é mais clara, outra é mais escura. Mas você pode fazer também o modo M de movimento. Você vai pegar um único corte e vai observar ao longo do tempo como que as estruturas se movimentam ali. E eu coloquei para vocês. Nesse modo M, pode perceber, eu peguei esse único corte e eu estou acompanhando ao longo do tempo como cada estrutura aqui está se movimentando. Aqui em cima, pessoal, lembra que eu te falei, é subcutâneo. Subcutâneo não se mexe. Então você encontra essas linhas retas aqui. A linha pleural, por outro lado, ela está bem aqui, ó. E ela tem algum movimento, ela assume um aspecto mais clarinho. Em ultrassom a gente fala assim, é hiperecóico. E aqui embaixo, ó, é o pulmão que está se movimentando, está expandindo. Está insuflando e desinsuflando. E esse movimento traz esse aspecto mais granular. Aí esse povo, de novo, que é muito do criativo, olhou isso aqui e falou, é o sinal da praia. Henrique, não estou vendo praia. Vou até colocar para ver se ajuda, ó, ver se não parece. Aqui em cima o céu, e embaixo o oceano, a linha pleural é aquela linha do mar, e aqui embaixo a areia é a praia propriamente dita. Isso aqui, é claro que é dinâmico, então eu vou colocar a imagem mais dinâmica, na sua prova não vai aparecer assim, mas você enxerga dessa forma, ao longo do tempo, as estruturas se movimentando, e aqui a gente tem esse aspecto bem sugestivo da praia. E isso aqui é o normal, porque se eu tiver doença, por exemplo, um pneumotórax instalado, eu começo a ter alteração. Eu posso perder aquele deslamento pleural, mas isso não é nem
o mais específico, não é patognomônico, o que é muito claro de pneumotórax de fato, é isso aqui. É quando eu enxergo uma transição entre a formação do pneumotórax e do pulmão normal. Em relação aos cuidados paliativos, eu quero fazer uma abordagem também sobre alguns conceitos teóricos inicialmente. Então, o primeiro conceito é a questão da eutanásia, tá, gente? Muito cuidado, porque às vezes aparece em prova a questão de preventiva. Às vezes é uma questão de preventiva, ética médica. E a eutanásia é a forma de você abreviar a vida de forma intencional. E é proibida no Brasil. Você não pode fazer isso. Você não pode, de forma intencional, fazer um cloreto de potássio em altas doses, fazer um relaxante muscular. Não pode. Outra coisa, existe um conceito, que seria até uma subdivisão, classificação de eutanásia, que seria o suicídio assistido. Suicídio assistido é o seguinte, o paciente vai abreviar a própria vida, mas com a ajuda de terceiros. Tipo assim, o paciente, ele fala que quer morrer. Aí você vai lá, então, entrega, tá bom, então vou deixar minha arma aqui, mas, ó, qualquer coisa não finge que eu deixei não, tá? Não fala pra ninguém, você não vai falar mesmo que você vai conseguir, né, exercer, dá pra ele a arma, e aí ele se mata com a sua arma. Você forneceu uma ajuda para ele se matar. Isso é suicídio assistido. Também, claramente, não dá, né? Seguindo, existe o conceito da ortotanásia. Ortotanásia, ortos é o correto, né? Thanos é a morte. Seria a morte no tempo certo, da forma certa, entender que ela é um processo inexorável da vida e que vai ter um momento que você vai estar no final da vida e que você não vai ter que fazer mais nada além de dar o conforto para o paciente. Então, essa é a ideia da ortotanásia. E no Código de Ética Médica não tem esse nome diretamente, mas quando você lê o artigo, a ortotanásia ela deve ser feita, né, no Brasil, deve ser praticada no Brasil pelos médicos. Agora, cuidado, que tem a distanásia, isso você não vai fazer, que seria sofrimento, morte com sofrimento agora. É indicar procedimentos que gerem mais sofrimento, gerem dor, mas sem causar nenhum benefício para o paciente. É aquele paciente que está num estado de terminalidade e chega já gaspeando, já quer nível de consciência, você vai entubar esse paciente, colocar no CTI? Não faz sentido isso. Não vai melhorar nada esse paciente, além de só um desconforto de ir para o CTI, ser entubado. Não faz sentido. E agora cuidado com um conceito que tem, que é o conceito da mistanásia. Mistanásia é um conceito social da morte. Mistanásia é a morte miserável, tá? É a morte indigna devido às desigualdades sociais ou da omissão do Estado. Então, um paciente, ele morreu porque ele estava na fila do Sistema Único de Saúde e não conseguiu atendimento. O paciente morreu porque não tinha ambulância para resgatá-lo na rua após o acidente. Então, isso seria a mistanásia. E continuando nessa tocada, o que você percebeu que tem que fazer pelo Código de Ética Médica? A ideia é seguir a ortotanásia. E para você seguir bem a ortotanásia, para te ajudar a trabalhar dessa forma, eu te entrego uma forma até de lidar com o paciente, de dar notícia para o paciente. E você tem vários protocolos para você oferecer a notícia para o paciente. Mas você vai observar que o que mais aparece em prova não é o único, tá, gente? Embora sejam todos parecidos, você vai ver que quem aparece na prova é o protocolo SPIKES. SPIKES, que é um acrônimo com 6 letras, cada letra ali com um significado. Então, o S eu tenho de setup, né, para fazer paciente, o setup, paciente. Eu tenho o P de perception, eu tenho o I de invitation, eu tenho o K de knowledge, eu tenho o E de emotions e eu tenho o S de estratégia, né, que você viu como é que eles falavam bem no filme. Poxa, faringite, né? Faringite, obviamente, é muito simples, a gente vê no dia a dia, então é uma coisa rápida. Será que precisa revisar? Poxa, sabe por que precisa? Porque, óbvio, que não vai cair uma questão simples, clara, de você pegar e bater o olho, é isso e acabou, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da etiologia de uma faringite aguda,
Acho que todo mundo tem essa noção muito clara de que a gente está falando de um quadro que é essencialmente viral, de vírus respiratório, por exemplo, adenovírus, pode ser até o SARS-CoV, né? O vírus do coronavírus, ok. E das bactérias, entraria ali pra gente em segundo lugar, o principal Streptococcus pyogenes, que é o strepto do grupo A. Então, vamos pensar o seguinte, isso aqui é o óbvio, né? Isso aqui você não pode ir para uma prova nunca tendo acesso direto, você já tinha uma noção disso. Só que numa prova de R+, a gente tem que tomar cuidado porque não necessariamente o quadro que vai ser colocado para você será relacionado a essas condições. Então, por exemplo, uma opção que você tem que lembrar é a opção do Epstein-Barr. Geralmente o Epstein-Barr, ele vai trazer pra gente um paciente mais prostradrão, mais fadigado, né? Ele pode ter aquele rash com o uso de ampicilina, ele pode ter uma hepatoesplenomegalia, ele pode ter lá os seus linfócitos atípicos, se você identificar. Pode ser uma infecção sexualmente transmissível, e aí nesse caso pode ser desde uma síndrome retroviral aguda, né, como pode ser uma situação como a Neisseria, que até o Marcelo comentou com você agora há pouco. Então a Neisseria, você pode colocar até sífilis aqui. Então olha só a ideia, uma infecção sexualmente transmissível e que é colocado dali, um dado daqui, e que você pode começar a fazer o diagnóstico através de uma faringite, uma rinite alérgica, uma doença do refluxo. E aí, detalhe, você tem aqui algumas dicas que eu estou colocando para você agora e que você tem que lembrar que elas podem ser justificativa, mas só pelas dicas você não fecha. Então a dica ela é importante muitas vezes até para você direcionar para um determinado ponto da questão, para direcionar para uma investigação, mas com o conceito de que elas não diferenciam o agente. Então como é que funciona a história, né? Chegou pra gente uma faringite aguda. Eu vou pensar vírus respiratório, eventualmente uma bactéria, eventualmente situações de exceção. Mas eu tô sempre isso, vírus e strep, principalmente em vírus. Primeira coisa que eu vou olhar, difícil de acontecer isso num quadro viral, mas nas bactérias e nas outras situações, eu posso estar diante de alguma urgência, que independentemente de ter a definição etiológica naquele momento, aquilo vai me conduzir para uma abordagem mais do especialista, pensando em algum tipo de desobstrução. Isso pode acontecer, então, na obstrução propriamente dita de vias aéreas, ou infecções mais profundas que possam levar também a consequências de tecidos mais profundos, pegando, inclusive, sistema nervoso central. Então, você olhou para a situação, tomada de conduta, é isso? São pessoas que serão prontamente indicadas para uma abordagem mais especializada do cuidado para que aquela condição ameaçadora ela seja resolvida. Beleza, uma vez que você não tem essa situação colocada, uma vez que você tenha uma situação, vamos botar assim, mais usual, a ideia é tentar olhar e bater o olho assim, será que eu preciso de antibiótico? Veja só, aqui, numa parcela ainda menor do que a gente teve numa população pediátrica, em populações endêmicas, a nossa preocupação existe, mas não é aquela preocupação de uma febre reumática como lá foi lá no passado. Ela existe, mas não tão grande quanto já foi. Então, aqui nesse cenário, eu vou pensar que ela é viral e vou começar pensando e conduzindo como viral. O que quer dizer que se ele tem coriza, conjuntivite, tosse, típicos de uma síndrome viral, eu não vou precisar investigar nada.